Se você não mora em Nárnia, e eu acredito que não more porque você está assistindo esse canal, se você se informa um pouquinho que seja pela imprensa tradicional, aquela que nós acostumamos de chamar de imprensa corporativa, Globo e afins, você já deve ter percebido que eles colocaram na rua uma campanha brutal contra o Lula. O motivo, evidentemente, é eleger um bolsonarista moderado. Como você está cansado de saber, isso que eu estou te falando não é novidade nenhuma. Agora perceba, olhando ali, passando aí, zapeando os canais isentões e técnicos de jornalismo, eu quase falei jornalismo, daí eu lembrei que não era. Aí eu encontro uma repórter muito progressista, sabe? Sempre empenhada em mostrar o lado correto das coisas e tal, dizendo o seguinte: o pronunciamento do Lula, falando do pé de meia e do farmácia popular, foi muito perigoso porque parecia uma campanha. Ah, perigoso? Perigoso para quem, querida? Porque quer dizer que o governo não pode falar do que ele faz? Nós estamos aqui. Ela mesma cansou de reclamar que a comunicação do governo é um lixo. Como de fato é. Aí deve ter vindo uma voz lá do céu dizendo assim: pare com isso. Vamos focar no Tarcísio. Mas significa então, quer dizer que o Lula não pode falar dos seus atos do governo. O pronunciamento que ele fez foi rapidíssimo. Foi aquele um tom de propaganda do TikTok, rapidinho. E é exatamente, ele acertou na mosca, na mosca. Porque foi um linguajar rápido, mas onde estava o X da questão? Rápido, 2 minutos e pouco. Com linguagem popular, pá, pô, foi na gaveta, lá no ângulo. Lá no ângulo, para quem gosta de futebol, essa analogia. E aí a sirene tocou. Pá, pá, pá. Por quê? Porque daí o Lula anunciando e chegando para o povo. Porque muita gente, perceba, é claro que hoje em dia cada vez menos pessoas se informam pela imprensa tradicional, Jornal Nacional, etc. Cada vez menos. Mas mesmo assim, ainda tem um contingente importantíssimo da população que procura isso como, né, aquela coisa do dia a dia, o jornal antes da novela, a novela continua sendo muito assistida, só em geral as pessoas mais jovens não assistem e tal. Ou seja, fazer um pronunciamento ali foi na gaveta. Isso bastou. Lula, você não aprendeu que não pode, Lula? Eu sou uma das pessoas que estou criticando há séculos aqui a comunicação do governo, continuo criticando porque ainda está muito errada. Tem muitas coisas que o governo deveria fazer. E no final desse vídeo eu ainda vou sugerir mais uma coisa que seria fantástico, seria um gol de placa, que eu conversei com algumas pessoas que acharam extremamente viável, pessoas técnicas, e o governo bem que podia encampar. Então significa assim, ó, para essa gente, 2 pontos. O governo não pode fazer propaganda, né, para essa gente da mídia. O governo não pode fazer propaganda das suas ações, tem que passar em branco como passou até agora, porque não é que o governo tenha feito pouca coisa. Não, o governo fez muita coisa. Há muita coisa para fazer, tem muita coisa que eles não fizeram, deveriam, mas também fizeram muita coisa. Só que a única coisa que faltou realmente foi capacidade para divulgar. Então, na visão dessa gente da imprensa, em primeiro lugar, o governo não pode divulgar o que fez. Aliás, minto, em primeiro lugar, o governo não pode fazer, porque se fizer vai estar fazendo para pobre. E pobre não pode ter nada. Pois bem, então na visão dessa gente aí, dos donos da mídia, A, o governo não pode fazer nada para o pobre. B, se fizer não pode anunciar. E C, se fizer anunciar, ele tem que ser refém do dono do anúncio. Quer dizer, você só pode anunciar numa entrevista que eu fizer, no Jornal Nacional, lá. Você não pode colocar um pronunciamento em horário obrigatório, viu, governo? Viu, Lula? Não pode, tá? Então essas 3 coisinhas, não pode fazer. Se fizer, não pode ir pro pobre. Se fizer pro pobre, tem que deixar a gente anunciar ganhando dinheiro para isso. É vergonhoso. Então fique de olho, por quê? Porque caiu a máscara definitivamente de algumas pessoas que eu vou dizer que são competentes. Então, eu digo o seguinte para vocês, fiquem de olho. Porque eu achei ridículo dizer, ai, é perigoso. Perigoso para quem, querida? A segunda coisa que eu acho que é bacana e que o governo deveria encampar, mas antes de continuar esse vídeo, eu peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. E se você puder, espalhe esse vídeo, quem sabe chega para alguém, porque eu conversei com algumas pessoas, pessoas técnicas, pessoas que sabem muito mais do que eu sobre aplicativos de computador, métricas, números e tal, algoritmos, né?
Olha só, a essência do capitalismo. Você não gosta, né? O povo comum, não gosta de comunismo. Tá bom. Então que tal o governo fazer uma injeção de capitalismo na veia? Na veia. Talvez vocês vão se lembrar que quando o Uber veio para o Brasil, sei lá, 10 anos, 15, não lembro, teve uma chiadeira dos taxistas e muitas vezes das prefeituras, que eram, ou em alguns lugares ainda são, quem administram os táxis das cidades. Porque onde já se viu, vai tirar o emprego dos taxistas, blá, blá. E aí o outro lado dizia, ué, mas vocês não são capitalistas? Isso é concorrência. Não houve o que fazer, o Uber foi goela abaixo de todo mundo e tá aí, beleza, óbvio. Quando eu falo Uber, eu generalizo, porque tem outras plataformas também. Agora, eu sei que, de uma maneira geral, o motorista de aplicativo, seja do Uber, seja do iFood, esse cara que entrega comida, seja de qualquer coisa, ele não é bem remunerado. Para ele ser razoavelmente bem remunerado, ele tem que trabalhar que nem um camelo. Por quê? Porque é claro que a maior parte do dinheiro que vai na corrida fica para o motorista, é evidente. Mas uma parcela substancial vai para o dono da plataforma, para os acionistas, bilionários, para os CEOs, que são os caras que comandam e ganham milhões de dólares por ano. Agora, tem outro lado. Pensa bem. O que o governo queria implantar, o Lula tinha falado, e pô, essa gente aí trabalha à margem do registro, se der um acidente com o motoqueiro do iFood, o cara não tem seguro por INSS, não tem nada, o cara tá desamparado. Aí eu pergunto, e se o governo desse a ferramenta? Tem que fazer uma lei para isso, tá? Tem que fazer uma lei. Mas se o governo faz uma ferramenta assim, ó, vamos fazer um aplicativo, um Uber federal, um Uber público. E quando eu digo Uber, é qualquer nome, tá? Público. Não vai ser de graça, não vai ser nada. Só que ao invés, a corrida vai ser, de repente, um pouquinho mais barata, coisa assim, mínima, não é esse o ponto. Mesma coisa para o iFood, para entrega de comida, tanto faz. Um pouquinho mais barata, ou o preço igual, para o consumidor, não importa, não é esse o ponto. O que eu estou preocupado é com o cara, com o operador, com o trabalhador. Se a plataforma for abrangente, ela vai ser, obviamente, pública, no sentido de que o motorista que quiser se filia a ela. Assim como o cara que quiser vai para o Uber, para o 99, para o iFood, para não sei quem, rápido, tanto faz. O cara trabalha onde ele quiser e normalmente ele trabalha para mais de uma plataforma. O governo colocaria as bases disso aí, desenvolve o aplicativo, coloca as bases, tá? Em estilo cooperativa. E os associados vão entrando. E o governo disponibiliza isso. O governo não vai fazer gestão. O governo não vai concorrer com ninguém. O governo vai dar o aplicativo. Mas vai ser uma espécie de uma autarquia. Eu já estou vendo, claro, gente tendo urticárias. Agora, você motorista, você motoqueiro, o que você acharia de ganhar a mesma coisa, ou às vezes um pouquinho mais, só que, ao invés daquela grana que vai para o lucro da plataforma, que são bilhões mundialmente. Eu não sei dizer em termos de Brasil o faturamento, mas não é baixo. Ao invés de você pagar, da empresa pagar um CEO milhões de reais por ano, e mais não sei o quê, que tal você pegar essa grana que vai entrar na plataforma, porque o consumidor vai estar pagando igual, e você transformar isso em seguro para os motoristas, para os motoqueiros, em previdência para eles, e uma série de outros benefícios, no sentido do seguinte, se eles são cooperados, vai sobrar uma graninha no final do ano, faz um plano de distribuição de lucros. Simples assim. Eu tenho certeza que ia atolar de bons motoristas, bons motoqueiros. E aí, isso é a essência do capitalismo, porque o governo não vai estar gerindo nada, o governo vai disponibilizar a plataforma. Uma autarquia. Tudo com a maior transparência. Mas ao invés de você ter CEOs que ganham milhões, o cara ganha menos, tem que ser bom, tem que ser competente, e não venha você me dizer, se não pagar milhões, o bom não vai. Vai. Até porque não é tão difícil assim. E aí, essa grana vai para os motoristas, vai para o motoqueiro, obrigatoriamente essas outras plataformas que, às vezes, quase que escravizam o profissional, porque se o cara quiser viver daquilo ali, ele até consegue. Só que ele tem que trabalhar 18 horas por dia. Esqueça a família, esqueça tudo, sem falar do risco do motoqueiro, por exemplo, perder a perna, perder a moto, perder tudo. Às vezes perde a vida. E aí, o que você acha de modificar isso? O que você acha de compartilhar esse vídeo para chegar em alguém, para alguém encampar esse negócio, tentar fazer? E eu tenho certeza que a extrema-direita ia votar. Sabe por quê? Porque eles também vão votar na jornada 6x1. Sabe por quê? Porque se por um lado, boa parte dos motoristas de Uber e motoqueiros do iFood, eles votam, eles são bolsonaristas. Mas eles também querem trabalhar menos do que uma jornada de 6x1 e não sei o quê. Eles também querem continuar pilotando para o Uber e o diabo. Só que eles também querem dinheiro. Então, eles vão fazer pressão para os deputados e senadores votarem a favor da lei. Precisa de lei para regulamentar. Então, eu vejo que isso pode ser aprovado.
Não sei se é uma ideia idiota, sei lá. Eu li bastante a respeito, conversei com pessoas e todo mundo foi unânime. Funciona. Daria certo, basta querer. E aí, vamos embarcar nessa? Vamos tentar fazer isso chegar lá em cima?